Olá pessoal, na aula de hoje, que é a última aula sobre sistemas multifásicos multicomponentes, nós estudaremos partição e extração. Quando um soluto se encontra em equilíbrio com dois líquidos imissíveis ou parcialmente imissíveis, ele pode solubilizar em ambos os líquidos, com uma solubilidade, via de regra, diferente. O quociente entre a solubilidade, ou seja, a concentração efetiva do soluto num dos líquidos dividido pelo outro, é chamado o coeficiente de partição. Pela regra das fases, como o número de graus de liberdade é igual a componente mais 2 menos o número de fases, tendo 3 componentes e 2 fases, o número de graus de liberdade será igual a 3. Considerando condições de pressão e temperatura constantes, o número reduzido de graus de liberdade é igual a 1, o que implica que se a concentração numa fase for fixada, a concentração na outra fase também necessariamente estará fixa. Também podemos abordar essa mesma conclusão a partir da igualdade dos potenciais químicos. O soluto, se está presente em ambos os componentes, ou seja, em ambas as fases, terá o mesmo potencial químico na fase 1 e na fase 2. O potencial químico do componente na fase 1 é dado por essa equação aqui, onde aqui nós podemos ver então que vai depender do seu potencial químico em situação padrão e da atividade na fase 1. Analogamente para a fase 2, nós teremos o potencial igual ao potencial padrão mais RT logaritmo da atividade. Se nós isolarmos os termos dos potenciais padrão de um lado e os termos da atividade do outro lado, nós vemos que esses termos relativos ao potencial padrão não dependem da situação concreta, das concentrações reais que temos, mas sim apenas do estado padrão de referência. Esse termo aqui pode ser identificado como a diferença de energia livre padrão de transferência entre a fase 1 e a fase 2. Se isso aqui é uma constante, isso aqui certamente então deve ser uma constante, e essa constante então define o coeficiente de partição. Como a gente vê, o coeficiente de partição, ou mais apropriadamente o logaritmo do coeficiente de partição, está relacionado ao ΔG. Portanto, como nós vamos ver, o logaritmo do coeficiente de partição vai cumprir um papel extremamente importante na descrição da termodinâmica de sistemas de duas fases, como vai ser ilustrado posteriormente. Uma das aplicações é a extração de soluto com solventes. Vamos imaginar então que um determinado soluto esteja solúvel em ambos os solventes, por exemplo, um solvente mais aquoso e um solvente orgânico. Vamos imaginar que uma massa inicial de soluto esteja inicialmente no volume VA da fase aquosa, e nós queremos retirar esse soluto presente na fase aquosa, tratando sucessivamente com alguns volumes de fase orgânica. A gente poderia utilizar um volume bastante grande de fase orgânica, esperar o sistema entrar em equilíbrio, separar a fase orgânica da fase aquosa e extrair, por outro método, o soluto presente, por exemplo, na fase orgânica. Ou então nós poderíamos fazer extrações com diversas alíquotas da fase orgânica. Vamos imaginar inicialmente uma massa M0A do soluto no volume VA da fase aquosa e é tratado sucessivamente com alguns volumes VO de fase orgânica. Então, quando o sistema atinge o equilíbrio, o quociente entre a concentração da espécie na fase orgânica e a concentração da espécie na fase aquosa é uma constante, a constante K, que é a constante de partição. E se nós considerarmos aqui a expressão da concentração mássica, que no caso massa sobre volume, a massa inicial após a extração vai ser a massa presente na fase orgânica após a extração seria a massa inicial da fase aquosa menos a massa remanescente na fase aquosa após a primeira extração. Então M0A menos M1A é a massa que passou da fase aquosa para a fase orgânica. Dividido pela fase orgânica é a concentração do soluto na fase orgânica. Ao passo que a
massa remanescente na fase aquosa dividido pelo volume da fase aquosa é a concentração da fase aquosa. Esse quociente é uma constante quando o sistema atinge o equilíbrio. Rearranjando esses termos aqui, nós vemos que a diferença M0 menos M1 na fase aquosa é uma função da massa e também dos volumes da fase orgânica e aquosa. Multiplicando por VA ambos os termos e isolando, nós podemos obter uma equação onde a massa remanescente na fase aquosa após a primeira extração é uma função da massa original inicialmente presente na fase aquosa. Isso é expresso dessa maneira aqui. Então significa que após uma primeira extração, onde colocamos em contato fase orgânica e fase aquosa, permanece na fase aquosa uma massa M1 do soluto, e essa massa M1 do soluto que permanece na fase aquosa é igual à massa inicial que estava presente na fase aquosa M0A, que multiplica o quociente, essa expressão aqui, volume na fase aquosa, constante de partição, volume na fase orgânica, mais o volume na fase aquosa. Se nós fizermos várias extrações com o volume VO de fase orgânica, após a primeira extração, nós teremos então remanescente M1 na fase aquosa, e uma segunda extração vai levar a um M2, ou seja, a massa remanescente após a segunda extração, que por sua vez será dependente da massa da primeira extração, ou seja, nós podemos expressar o M2 em função do M1 a partir de uma equação absolutamente análoga a essa. E sucessivamente, após N extrações, a massa remanescente na fase aquosa após N extrações é igual à massa inicialmente presente na fase aquosa no início do sistema, multiplicado por esse termo elevado ao expoente N. Um exemplo torna isso bastante claro. O iodo, na sua forma I2, se distribui entre água e tetracloreto de carbono, com um coeficiente de partição do tetracloreto para a água de 87,7, ou seja, ele é 87,7 vezes mais solúvel na fase orgânica do que na fase aquosa. Nós pegamos uma amostra de 100 ml de água contendo o iodo numa concentração inicial de 5 vezes 10 na menos 4 mol por litro e submetemos essa amostra a um processo de extração com tetracloreto de carbono. Vamos comparar o que acontece com a massa de iodo inicial e água e depois a massa restante se nós fizermos uma extração só ou se nós fizermos várias extrações. Uma extração com 100 ml, nós teremos a massa após essa primeira extração é igual à massa inicial, que multiplica esse fator aqui. 0,0127 é a massa inicial que nós podemos calcular facilmente, considerando 5 mols, 5 vezes 10 na menos 4 mols por litro, considerando a massa molar do iodo I2. Esse aqui é o termo que permite calcular então a massa remanescente. Nós obtemos então que a partir de uma massa inicial de iodo que era 0,0127 gramas, permanecem presentes na água 1,43 vezes 10 na menos 4 gramas. Se, em vez de pegarmos esses 100 ml e fazermos uma extração apenas, se nós fizéssemos 5 extrações, dividindo esses 100 ml em 5 alíquotas de 20 ml, nós teríamos o seguinte, nós teríamos a massa aqui original e esse fator elevado na 5. Então, aqui, levando em consideração que se trata aqui da massa da alíquota de do volume da alíquota de 20 ml. Isso aqui leva a uma massa presente na fase aquosa de 5,79 vezes 10 na menos 9 gramas, o que sem dúvida mostra uma diferença bastante considerável na eficácia de extração quando nós utilizamos várias alíquotas. Outra aplicação é a relação entre o coeficiente de partição e o caráter hidrofílico lipofílico. O coeficiente de partição que se usa para medir o caráter hidrofílico lipofílico é o coeficiente de partição entre o octanol e a água, ou seja, o quanto que uma determinada molécula particiona entre N-octanol e água. Quanto maior P, esse coeficiente de partição,
maior a tendência da molécula ficar no N-octanol, portanto mais lipofílica é a molécula. O log de P, portanto, é o log desse quociente, a concentração da substância na fase orgânica dividido pela concentração da substância na fase aquosa, e nós vemos que esse log de P é linear na energia livre. Como as contribuições de alguns grupos funcionais na molécula são lineares na variação de energia livre, também o log de P acaba sendo linear na variação de energia livre e nas contribuições funcionais. Além do coeficiente de partição propriamente dito, que mede a concentração das espécies neutras dissolvidas no solvente particionado e na água, também podemos, analogamente, definir um coeficiente de distribuição que é similar, porém leva em consideração todas as espécies dissolvidas, não apenas as espécies neutras. O log de P ele apresenta uma curva não monotônica em relação à biodisponibilidade oral. Se o log de P de uma determinada molécula for muito baixo, significa que a permeabilidade numa membrana lipídica é muito baixa. Se ele for muito alto, significa que ele é muito lipofílico ou hidrofóbico e existe pouca solubilidade aquosa. Portanto, existe uma faixa ótima de biodisponibilidade em log de P's intermediários. Aqui a gente vê, por exemplo, que o efeito narcótico ele é inversamente proporcional à solubilidade aquosa. Aqui a gente tem um grupo onde a porção lipofílica aqui é menos lipofílica do que nesse caso. Aqui a gente tem um grupo relativamente hidrofílico, uma amina aqui, enquanto que essas metilas aqui tornam esse grupo muito mais lipofílico, portanto com um log de P maior. O log de P também está correlacionado a vários outros fatores que podem ser modelados para as relações quantitativas entre estrutura e atividade, seja na forma linear, seja numa forma de uma equação quadrática. Aqui, por exemplo, a gente tem log de P medido para diferentes moléculas, desde aquelas extremamente hidrofílicas, como essa aqui, até as outras muito mais hidrofóbicas, como essa aqui, certo? Então nós temos uma faixa extremamente grande. Quando nós desejamos desenhar um fármaco, é bom que o log de P esteja numa faixa adequada, menor, igual a 5, mas também não pode ser extremamente baixo, certo? Então, além do log de P, existem outras restrições que definem o fármaco mais desejável, que são as chamadas regras de Lipinski, que para quem tiver interesse pode ser vista nesse artigo aqui que foi colocado como referência. Aqui, colocando aqui um exemplo interessante, o agente cardiotônico 1, aqui mostrado, ou seja, onde o R é uma metoxila, produzia certas alucinações, ou seja, bright visions, em alguns pacientes, o que significava que ele estava entrando no sistema nervoso central. O log de P desse fármaco era 2,59. Para que ele não entrasse no sistema nervoso central, foi feita uma modificação desse grupo, substituindo esse grupo aqui, a metoxila, por esse grupo com um enxofre, a sulmazol. Isso aumenta o caráter lipofílico, ou seja, diminui o caráter hidrofílico, certo? Então, desculpe, isso aumenta o caráter hidrofílico. Como o caráter hidrofílico da sulmazole agora era maior e o log de P tornou-se menor, diminuiu a afinidade pela membrana. E então a nova droga se tornou muito mais hidrofílica a ponto de não mais entrar no sistema nervoso central e produzir esses efeitos colaterais
das alucinações. Quando a gente pega moléculas similares, por exemplo, aqui benzeno, clorobenzeno, benzamida, metaclorobenzamida, nós podemos calcular o log de P esperado desde que nós conheçamos o log de P da substância de origem e as contribuições dos diferentes grupos, por exemplo, o cloro, por exemplo, a amida. Verificando então aqui o log de P original do benzeno e a contribuição do cloro e a contribuição da amida, nós podemos determinar e prever qual seria o log de P esperado para a metaclorobenzamida, e esses cálculos, utilizando as contribuições lineares de diversos substituintes, esses cálculos são importantes para fazer estimativas primeiras, estimativas qualitativas que depois podem ser confirmadas, de partição para o desenho racional de fármacos.